vamos agora começar a nossa conversa com um dos grandes especialistas no Brasil em termos de direito previdenciário, parceiro do Conexão Itajubá, Sérgio Henrique Salvador. Doutor Sérgio Henrique Salvador, é um grande prazer recebê-lo. Feliz Ano Novo, bom dia. Bom dia, Otávio, e a todos os ouvintes aí da Rádio Panorama. Feliz Ano Novo, obrigado mais uma vez pelo convite. Doutor Sérgio, nós temos aí algumas questões do que voltou a Previdência a ser aí uma das prioridades para o governo. Então vamos começar falando sobre essas propostas, porque em um momento o presidente fala uma coisa, em outro momento vem uma outra alternativa apontada pelo ministro Paulo Guedes. E aí, quais são as principais propostas que estão sendo apresentadas para essa reforma? Então, Otávio, é muito importante a gente colocar esse assunto em tona, né? A Previdência realmente é a bola da vez, mais uma vez, né? É verdade. E assim, o ex-presidente Temer, ele não conseguiu, mas a proposta que existe é a proposta do governo Temer. É a proposta através da emenda constitucional, a PEC 287. A equipe do presidente Temer, então, apresentou ao Congresso, não conseguiu a aprovação e depois veio o decreto de intervenção do Rio de Janeiro. Esse decreto federal, ele acabou suspendendo a discussão da proposta da reforma da Previdência. E automaticamente, com o fim do prazo do decreto, que foi o fim do mandato do ex-presidente Temer, a discussão agora ela volta, né? Tem tudo para voltar no nosso parlamento. E uma das prioridades do governo Bolsonaro, realmente, ele sempre falou isso em sua campanha, é ajustar a Previdência. Ou seja, uma questão é certa, a Previdência ela vai ser reformada, né? Ela vai ser atualizada. Nós não temos ainda, Otávio, oficialmente a proposta do governo Bolsonaro. Que deveria ter sido feita ontem, né? No dia 7. Exatamente. Ontem parece que teve uma reunião interna, hoje teria uma outra reunião. E ao que tudo indica, dentro de 10 a 15 dias, vai ter uma apresentação da equipe do governo para o presidente, e ele concordando ou não, depois vai ter uma divulgação para a sociedade dessa proposta. Ou seja, o mês de fevereiro, até o mês de fevereiro, nós vamos conhecer qual que é a ideia do presidente Bolsonaro e de toda a sua equipe com relação à proposta da reforma da Previdência. Algumas questões, Otávio, são algumas questões que nós já projetamos e são questões que coincidem com a proposta do governo Temer. Por exemplo, acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. É a aposentadoria do homem aos 35 e da mulher aos 30. Essa aposentadoria ela vai acabar, né? Mundialmente ela não existe mais. Ela existe no Brasil e mais 2, 3 países. Então o governo Bolsonaro também vai nessa mesma perspectiva. Quer dizer, a aposentadoria passa a ser por idade. Por idade, exatamente. É um modelo único, né? É uma idade única. Está sendo discutido qual será a idade para o homem e para a mulher. Como você disse aqui no início do nosso bate-papo, ele soltou uma entrevista lá no SBT, falou alguma coisa, mas a equipe dele desmentiu, né? Então nós estamos tendo aí algumas versões não oficiais, e ao que tudo indica, nas próximas semanas nós teremos a versão oficial. E o que acontece, Otávio? Mundialmente, a idade para aposentar por idade é 66 anos. É uma tendência mundial. Mas no Brasil, tudo indica que o homem vai ficar aos 65, como já existe, e a idade da mulher, que está sendo estudado, aumentar de 60 para 62. Ou seja, então a aposentadoria por idade, ela vai ser uma regra, a partir desse modelo do governo Bolsonaro, em que o homem ele só vai aposentar quando tiver 65 anos e a mulher 62. Mas, de novo, isso é proposta, né? Atualmente ainda continua 65 anos homem e 60 anos mulher. Essa é a regra atual. Aí vamos lá. Mas como é que fica o direito adquirido? O direito adquirido, ele vai ter uma regra de transição. Isso que é importante, né? A proposta sendo aprovada, Otávio, ela vai pegar todo mundo, mas vai ter aí uma regra de transição. Vai verificar cada caso
e se aquela pessoa não atingiu os requisitos, ela vai ter que pagar um pouco mais, é o chamado pedágio, né? Veio a nova lei. Ah, mas eu não tenho ainda a idade mínima, eu vou ter a idade daqui a 1 ano, 2 anos. Então, ao tempo que falta, ela vai ter que contribuir um pouco mais. Essa que é a ideia. Só uma observação dentro disso, doutor Sérgio. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que essa regra do 85, do 92, como é que é feita essa composição? Exatamente, Otávio. O que acontece? Nós temos uma maneira de se aposentar por tempo sem o fator previdenciário, que é somando o tempo e a idade, né? Por exemplo, se o homem tiver o tempo mais a idade e atingir 96 pontos e a mulher 86 pontos, ele ou ela se aposentam no sistema de pontos e não tem o fator previdenciário, que é aquele grande redutor. Então eu tenho aqui uma soma do tempo com a idade. Esta forma ela já existe. Ela existe, né? Já há alguns anos. Até o ano passado era 95, 85 pontos. A partir do dia 1º de janeiro de 2019, aumentou 1 ponto, né? Então a pessoa hoje, ela pode se aposentar no sistema de pontos, ela tem que ter no mínimo 35 e o restante, né, sendo homem, para atingir 96 pontos. Aí ela aposenta numa média favorável, ou seja, o valor vai ser melhor para ela. Então ele tem que ter 35 anos de contribuição e o resto é a idade dele? Exatamente, para atingir 96 pontos. E para a mulher, 86 pontos. Aí é uma regra boa, favorável, não tem um fator previdenciário, é basicamente uma média das últimas contribuições. E é algo também, Otávio, que nós não sabemos se isso vai continuar, né? Porque com uma reforma da Previdência, pode ser que tudo isso também seja revisto, né? Então nós estamos numa perspectiva assim de não saber o que vem pela frente. Mas quem já está dentro dessa regra, caso eu opte pela aposentadoria, não pode ter essa aposentadoria, vamos chamar, revista. Não pode. Quem já está aposentado no sistema, ou quem estiver muito próximo de se aposentar, é o famoso, né, direito adquirido, já está numa regra que é mais favorável, pode ser que ele tenha que contribuir um pouquinho a mais, que é o chamado pedágio, né? Mas realmente ele vai ter o direito de optar por exercer o seu direito adquirido. Não pode uma regra de uma hora para outra mudar o rumo do jogo, né? Então tem que ter um prazo de transição. Eu vi uma entrevista também aí por esses dias, dizendo que essa transição seria aí de 10 a 12 anos, né? As pessoas estariam no momento de transição e depois de 10 a 12 anos, a partir da proposta sendo aprovada, vai ser uma regra geral, uma regra de idade única. E é bom falar também, Otávio, que a proposta da reforma, ela não vai pegar só o INSS, ela não quer só o regime geral, que é o seletista, é o autônomo, né? Ela quer pegar o empresário, ela também vai pegar o servidor público. E qual que é a tendência? É uma tendência mundial, é unificar os regimes. Ou seja, eu vou ter um sistema único de previdência, tanto para o trabalhador fichado, seletista, ou aquele que é autônomo, empresário, como o servidor público de carreira. Ou seja, a regra ela vai ser uma para todo mundo. Os militares entram nesse bolo? Não, eu já vi uma entrevista também aí por esses dias, o próprio ministro da Defesa, ele já disse que os militares eles estarão fora da reforma, da proposta de reforma da Previdência, e eles argumentam, né, que é uma carreira diferenciada, enfim, tem que ter um olhar diferenciado, porque o militar já não tem direito a fundo de garantia, não tem direito a hora extra, então uma maneira de compensá-los é deixar de fora da proposta da reforma da Previdência. Doutor Sérgio, de todas essas propostas que têm surgido, no seu ponto de vista, qual é a mais viável? Otávio, o que a gente tem que discutir é o seguinte: o país ele mudou, né? As pessoas estão vivendo mais, enfim, eu tenho problemas de taxa de natalidade, mortalidade. Quer dizer, não mudou porque mudou o governo, não, mudou porque as pessoas estão mudando, né? Sim, então, estamos ficando, o biotipo, estamos durando mais. Exatamente, as pessoas estão vivendo mais, ou seja, a base contributiva ela diminuiu, então, obviamente que a Previdência ela precisa de ajustes.
E um ajuste que nós estamos vendo aí, que é um ajuste necessário, realmente é a fixação da idade, né? É um modelo de idade mínima, ou seja, que as pessoas então possam aposentar com base numa ideia só de idade para todos os regimes, para que possamos ter essas regras claras. Obviamente, Otávio, o cidadão ele pode se aposentar com 35 anos e ele é novo. Só que ele não vai para os seus aposentos, ele continua trabalhando. Sim, né? Claro. Então perceba, e às vezes ele está recebendo um benefício também muito ruim, porque ele aposentou muito cedo. Então é um prejuízo que ele está tendo, né? Então, obviamente, tendo regras mais seguras, mais claras, ganhamos todos nós e as nossas gerações futuras também ganham. Porque a gente tem que pensar na previdência nossa, a previdência dos nossos filhos. A gente não pode ter aquela ideia de que a previdência pública tem que acabar. A gente não pode pensar nisso. Isso é uma conquista. Isso é um direito conquistado, como é o direito do trabalhador, por exemplo, né? Como é o direito ao voto. Isso são conquistas que a gente não pode retroceder no tempo. Então, a previdência ela tem que também ser reformada por outros critérios. O critério de educação previdenciária, por exemplo, Otávio, as pessoas sabem que aos 16 anos a pessoa ela pode votar. O estudante ele pode votar aos 16 anos, o voto é facultativo. Mas esse mesmo estudante não sabe que aos 16 anos ele pode contribuir com a previdência. Então a gente também precisa de uma reforma de educação previdenciária. Informação, né? Informação. Verdade. Exatamente. Bom, estão chegando perguntas aqui, eu queria agradecer aqui a Gislene, ela pergunta via Facebook, gostaria de saber sobre a previdência em relação ao professor, já que também não possuímos fundo de garantia nem hora extra, que nem o militar. Exatamente, tem algumas categorias diferenciadas que a própria Constituição ela deu um valor diferenciado, como o trabalhador rural, como os militares e como os professores. Mas na proposta do ex-presidente Temer, a aposentadoria do professor ela deixa de existir. Ou seja, acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição e também acaba com a aposentadoria do professor. Como também a aposentadoria do trabalhador rural vai ser alterada. A ideia realmente é ser uma aposentadoria única, por idade, para todo mundo. O Edgar já tinha enviado essa pergunta anteriormente. Ele pergunta, tem uma conta previdência aberta há 1 ano, onde vou verificar se está rendendo e qual o parâmetro? Provavelmente a pergunta aí do nosso ouvinte é uma previdência privada, né? É a previdência que pode ser aberta ou fechada. Como ele falou, previdência, uma conta aberta, deve ser aquela previdência bancária, de banco. Então o que a gente sugere é que ele procure o banco, ele procure o gerente da sua conta, que ele vai explicar ali no contrato quais são os critérios de rendimento, o que ele pode fazer, se ele pode resgatar esse valor, se ele pode mudar de previdência, se ele pode injetar um dinheiro. A previdência privada é igual a um celular. Você faz a portabilidade, você cancela, enfim. Então também é um investimento que ele faz para ele mesmo, né? Então o que eu sugiro é que ele procure aí o gerente da conta dele no banco para que ele possa fazer essa investigação. A Solange do bairro Ano Bom, ela pergunta: quem ainda não recebeu o dinheiro da época do Collor, mas entrou na justiça, ainda há esperança, doutor Sérgio? Sim, isso é um outro assunto, que é aqueles assuntos dos expurgos inflacionários, e isso ele está suspenso na justiça por enquanto. Mas se ela entrou na justiça, o processo dela está, juridicamente a gente fala sobrestado, porque tem um processo que vai ser julgado lá no Supremo Tribunal Federal, e se ele for favorável, ele vai atingir todos os demais poupadores da época, né? Então, assim, pode pedir para ela aguardar, procurar o seu advogado, e quando sair essa decisão, acompanhar, se for favorável, ela vai ser beneficiada. Perfeito. O Carlos Júnior está dizendo aqui via Facebook: professor, parabéns, sempre muito elucidativo. Também estamos recebendo aqui parabéns do nosso companheiro André Medeiros, tem várias pessoas participando. Doutor Sérgio, só mais uma última questão. Dentro do seu conhecimento, da sua experiência, qual o prazo que deve haver para a implementação dessa reforma? Então, Otávio,
A PEC, ela não é fácil de ser aprovada. Começando por aí, né? Pois é, a PEC, assim, precisa de 60% do quórum, tanto do Congresso, aliás, tanto da Câmara quanto do Senado. E a gente sabe que parece que agora ele tem um apoio parlamentar muito grande. Então tudo indica que essa PEC vai passar, né? A PEC passando, ela tem um prazo de início de vigência, normalmente é 1 ano. Normalmente, se ela for aprovada esse ano, ela começa a produzir os seus efeitos o ano que vem. Então vai ter um período aí de adaptação. Mas ela também vai fixar a regra de transição. Ou seja, né, vai atingir quem? Aquelas pessoas que já estão filiadas ao sistema. Né? O que o ministro Paulo Guedes andou falando, que ela vai ter uma regra de transição de 10 anos. Ou seja, nós vamos ter 10 anos para se adaptar aos novos requisitos. E depois desses 10 anos, o requisito ele é um só. Aí não tem como, né, como diz o bom mineiro, chorar mais, né? Uhum. Bom, doutor Sérgio, eu gostaria, primeiro, muito obrigado por essa entrevista, muito obrigado a todos que participaram. Eu gostaria já de deixar o convite feito para que, assim que houver essa a declaração, a oficialização, a comunicação oficial da reforma, o seu retorno aqui ao nosso programa para elucidar junto aos ouvintes da Panorama, aos nossos internautas que estão nos acompanhando nas diversas mídias sociais, sobre o que vai de fato acontecer, porque tudo que foi dito aqui, em grande parte, ainda é especulação. Expectativas. Estamos em expectativas. São algumas projeções. Só mais uma pergunta aqui. Comecei a trabalhar com 20 anos, com 55 atinjo o tempo menos a idade. Terei aposentadoria integral? Não, a aposentadoria integral hoje é uma ficção, né? Não tem como por conta do fator previdenciário, né? Que na proposta da reforma ele também deixa de existir. É bom fixar isso, que o fator previdenciário ele acaba e só vai existir para aquela regra de transição, né? Ok, mais uma questão resolvida, respondida. Doutor Sérgio, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa mais uma vez e até breve. Até a próxima, Otávio, a gente fica à disposição. Esse foi Dr. Sérgio Henrique Salvador, parceiro do Conexão Itajubá, escritor, premiado, né, professor de direito, um dos maiores especialistas em direito previdenciário aqui do nosso país, participando do Conexão Itajubá nas ondas da Panorama.